Olá pessoal, professor Marcos de volta e essa é a nossa segunda aula sobre análise combinatória. Nessa aula nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem, ou PFC, né? A gente pode dar uma abreviada assim. Também esse princípio é conhecido como princípio da multiplicação ou princípio multiplicativo. O que seria esse PFC, né? Vamos analisar por meio de um exemplo, depois a gente define isso. Olha pessoal, vamos supor que a gente vai sair do Recife com destino a Porto Alegre, mas no meio desse caminho nós devemos passar por São Paulo, perfeito? E vamos imaginar então que nós tenhamos essa situação aqui. Eu vou sair de Recife, depois vou parar em São Paulo, depois vou chegar em Porto Alegre, perfeito? E vamos imaginar como hipótese que de Recife até São Paulo eu tenha apenas duas estradas, né? Lógico que isso daqui é só uma suposição, né? Na prática nós temos mais estradas aí. Então eu tenho duas estradas de Recife até São Paulo. E de São Paulo até Porto Alegre eu tenho três estradas para eu poder percorrer e chegar a Porto Alegre. Eu estou colocando aqui de uma cor diferente só para ficar bem destacado. Perfeito? Perfeito? E aí, pessoal, a ideia é o seguinte: quantas possibilidades nós temos para fazer esse trajeto de Recife até Porto Alegre, né? Utilizando todas essas estradas que estão disponíveis para a gente aqui. É isso que o princípio fundamental da contagem vai nos dizer. Olha só, pessoal. Nós podemos, para esquematizar melhor essa questão aqui, nós podemos chamar essa estrada de Recife a São Paulo de estrada 1 e essa daqui de estrada 2. De São Paulo a Porto Alegre, nós podemos chamar essa aqui de estrada A, essa aqui de estrada B e essa daqui de estrada C. Perfeito? E aqui, pessoal, nós vamos fazer algo que nós chamamos de árvore de possibilidades. Nós já vimos essa árvore em probabilidade, né? E estatística, possibilidade. Nós já vimos essa árvore aqui quando a gente estava estudando probabilidade e estatística, perfeito? Olha pessoal, eu vou colocar aqui esse pontinho sendo o Recife, né? Vou colocar aqui Recife, e aí eu vou usar a estrada 1, né? Usei a estrada 1 e cheguei a São Paulo. De São Paulo, eu tenho três possibilidades. Eu posso usar a estrada A, eu posso usar a estrada B e eu posso usar a estrada C. Então aqui eu peguei a estrada 1 e depois a estrada A. Aqui eu peguei a estrada 1 e depois a estrada B. E aqui eu peguei a estrada 1 e depois a estrada C. Perfeito? Então aqui eu tenho três possibilidades de trajeto, né, vindo da estrada 1. Eu vou fazer a mesma coisa com a estrada 2, né? Eu vou sair de Recife pegando a estrada 2. Vou chegar a São Paulo. De São Paulo, eu tenho novamente três possibilidades. Eu posso pegar a estrada A B ou a C. Novamente eu tenho três possibilidades. A estrada 2, depois a A2, depois a B, A2, depois a C. Então eu tenho aqui novamente três possibilidades. Se eu somar todas essas possibilidades aqui, eu vou chegar aqui a um total de 6 possibilidades. Saindo de Recife, tendo duas estradas para chegar a São Paulo, e depois de São Paulo para chegar a Porto Alegre eu tenho três estradas. A questão é, para esse exemplo aqui, ficou fácil nós construirmos essa árvore de possibilidades, porque nós tínhamos ali poucos termos. 2 termos, né, no primeiro e 3 no segundo, né? Só que imaginem, pessoal, que a gente tem aí 20 estradas indo de Recife a São Paulo e depois de São Paulo a Porto Alegre 40. Essa árvore de possibilidades fica inviável, né? É praticamente impossível a gente ficar construindo tudo isso daí.
Então, nós usamos o princípio fundamental da contagem para a gente resolver esse tipo de problema. O que é esse princípio? Percebam a definição formal dele. Se um evento é composto de duas ou mais etapas sucessivas e independentes, em que a primeira tem x possibilidades de ocorrer e a segunda y possibilidade de ocorrer, então o número total de possibilidades é a multiplicação dessas condições, dessas chances de ocorrer. Aqui, nesse caso, nós tínhamos de Recife para São Paulo, nós tínhamos duas possibilidades de ocorrer. De São Paulo a Porto Alegre, nós tínhamos 3. Então, o princípio fundamental da contagem fala para a gente o seguinte: olha, qual que é o número total de possibilidades que a gente tem para esse fenômeno? Eu pego a primeira possibilidade, que é 2, e multiplico pela segunda possibilidade, que é 3. Resultado, 6. É o mesmo resultado que a gente tinha obtido aqui antes. Esse PFC vai funcionar para tudo, pessoal. Por exemplo, de quantas maneiras eu posso me vestir para ir numa festa? Eu tenho 5 camisas diferentes, 3 calças diferentes e 3 sapatos diferentes. Percebam que eu posso usar o princípio fundamental da contagem para resolver esse problema. Então é isso. Resumidamente, o PFC basta que eu multiplique todos os termos. Agora, atenção, nós temos que prestar bastante atenção nos enunciados, porque às vezes vão aparecer algumas restrições e a gente tem que ficar atento a isso. Eu vou resolver alguns problemas aqui com vocês para a gente ver quais são essas restrições. Bom, então vamos lá. Primeiro exemplo, aquele exemplo clássico que inclusive eu mostrei para vocês na aula sobre probabilidade. Olha só, ao lançarmos uma moeda e um dado, uma moeda e um dado. A moeda, pessoal, tem duas possibilidades de ocorrência. Pode dar cara ou coroa, uma das duas possibilidades. E um dado tem 6 possibilidades de ocorrência. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E aí, nós vamos verificar quantas possibilidades, quantas maneiras possíveis pode dar o nosso resultado no final. Bom, então nós vamos fazer uma árvore de possibilidades para esse exemplo aqui, que não vai ser tão grande assim não. Bom, então vamos lá, olha só. Aqui eu tenho o primeiro conjunto de resultados. Quando eu jogo a moeda, pode ser que saia cara. Perfeito, já está marcado aqui. Depois eu vou jogar o dado. Pode ser que saia qualquer número de 1 ao 6. Então aqui, como resultado, eu tenho 6 resultados. Pode sair cara e o número 1, pode sair cara e o número 2 e assim por diante, até o 6. Agora, imagine que eu jogo a moeda e sai coroa. Seria esse caso aqui de baixo. Se saiu coroa, novamente eu tenho mais 6 possibilidades. Pode sair coroa e o número 1 do dado, coroa e o número 2, e assim por diante até o 6. Então percebam que aqui eu tenho 6 possibilidades e aqui também, dando um total aí de 12 possibilidades. 6 mais 6. São os nossos resultados prováveis. Agora eu posso usar o princípio fundamental da contagem. Pessoal, eu peço que vocês, sempre quando forem usar o princípio fundamental da contagem, vocês usem 3 passos muito importantes. Eu quero que vocês se insiram dentro do problema, como se vocês mesmos estivessem jogando a moeda e o dado. E aí vocês vão verificando ali o que pode ocorrer. Vocês estando ali fazendo o experimento. Segundo, eu gostaria que vocês dividissem o problema em fases, em subetapas. Como, por exemplo, aqui o PFC. Eu tenho 2 etapas. Eu tenho a etapa da moeda. Eu tenho que colocar aqui as chances. Quais são o número total de chances que pode sair na minha moeda? Que são 2, E a gente viu que o princípio fundamental da contagem é um número vezes o outro. E aqui está a segunda etapa. São um conjunto de resultados possíveis para o dado.
Percebam que para o dado nós temos 6 resultados possíveis. Então, pelo meu PFC, o resultado provável, o resultado total, nesse caso aqui, é 2 vezes 6, que dá 12. Ok? Então, o princípio fundamental da contagem vai nos evitar de ficar desenhando essa árvore de possibilidades a todo instante. Né? Até porque nós vamos trabalhar com números grandes, e isso se tornaria impossível. Perfeito? Então, está aqui o PFC. Né? Basta, então, que basta que a gente multiplique as possibilidades de sair a moeda e o dado. Né? São eventos independentes, cada um com uma chance diferente de ocorrência. Perfeito? Vamos para um outro exemplo aí. O exemplo 2. Olha só, pessoal. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a pergunta é: quantos números de 3 algarismos podemos formar? Olha, então se insiram dentro do problema. Né? Vocês vão sortear esses números e a gente quer descobrir um número que tenha 3 algarismos. Agora vamos dividir em subetapas. Olha, um número de 3 algarismos. Aqui está o primeiro algarismo, que são as nossas centenas. Aqui está o nosso segundo algarismo, que são as nossas dezenas, né, lá do ensino fundamental. E aqui está o nosso terceiro algarismo, que são as unidades. E aí, pessoal, a questão é, olha, para eu ter um número com 3 algarismos, eu posso, aqui nesse primeiro local aqui, eu posso colocar qualquer um desses números menos o zero. Por que menos o zero? Porque olhem só para esse número aqui, ó, 0,23. Qual é o número que nós temos aqui? Nós não temos um número que tem 3 algarismos, porque 0,23 é a mesma coisa que 23. O zero não pode começar ali, porque seria um zero à esquerda, né? Não ia fazer diferença para a gente. Então, nesse caso, o zero não pode entrar aqui na centena. E quantas possibilidades então eu tenho para colocar aqui na minha centena? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso colocar aqui, então, 7 números. Perfeito? E agora nas dezenas? Agora, aqui nas dezenas, o zero pode entrar se eu quiser, assim como qualquer outro número. Ou seja, aqui nas dezenas, eu tenho 8 possibilidades de de escolher um número para colocar aqui. Ah, mas pode ser que repita o número. Por exemplo, aqui na centena pode ter o 5 e aqui também pode ter o 5? Sim. Não falou que não pode repetir, né? Falou aqui para a gente formar 3 algarismos, mas não restringiu que tem que ser números diferentes. Então, nós vamos entender sempre quando não tiver especificado com algarismos distintos, nós vamos entender que a gente pode repetir números. Perfeito? Então, aqui eu posso colocar todos esses 8 números que estão aqui disponíveis para a gente. E na unidade? Também 8 números. Ok? Fazendo essa multiplicação aqui, ó, 7 vezes 8 vezes 8, né? Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos um resultado aqui de 448 números com 3 algarismos. Muito bom. Agora, prestem atenção agora, pessoal, na questão B. É quase idêntico, só muda uma coisa, olha. Quantos números de 3 algarismos distintos? Agora sim, eu não posso repetir números, né? Por exemplo, se eu coloquei o número 1 aqui na minha centena, eu não posso repetir o número 1 na minha dezena. Né? Eu poderia ter esse número aqui, ó, 1, 2, 3. Mas eu não poderia ter 1, 1 e 3 aqui na minha letra B, porque eu não posso repetir número, já foi especificado ali. Então, nesse caso, né, como que a gente vai fazer? Vamos novamente subdividir em etapas. Aqui eu vou colocar o número na minha centena. Aqui eu vou colocar o número na dezena. E aqui eu vou colocar o número na unidade. Vou verificar.
Novamente, o zero não vai poder entrar aqui na centena, viu, pessoal? Porque senão não teria um número de 3 algarismos, e sim um número com 2 algarismos. Então, aqui, novamente, eu tenho 7 possibilidades. Agora, nessa segunda casa aqui, na casa das dezenas, quantos números eu posso colocar aqui? O total de números, desse total de 8, eu já usei um deles aqui na centena. Então, me sobrou 7 números para eu usar na minha dezena. E agora aqui na unidade, percebam que eu já usei um número aqui, mais um número aqui. Então, eu já usei daqueles 8 números, eu já usei 2. Então, me sobra aqui, 6 números para eu poder usar. Fazendo aqui, pelo princípio fundamental da contagem, o PFC, essa multiplicação aqui, 7 vezes 7 vezes 6, vai dar 294 números. Então, aqui, pessoal, eu posso ter números desse tipo aqui, 1, 2, 3, 3, 0, 5, algarismos distintos. Um número que possui 3 algarismos que são diferentes. Já nessa letra A aqui, eu poderia ter 7, 7, 7, 7, 7, 6. Eu posso repetir ali no caso da letra A. Então, pessoal, nós temos que ficar bastante atentos a essa palavrinha mágica aqui, a nossa senha, né? Apareceu distintos, eu não posso repetir, ok? Então, essa daqui é uma das restrições que eu havia mencionado no início da aula para vocês. Eu tenho que ficar atento a essas restrições, porque eu não vou poder colocar qualquer número ali dentro. Perfeito? Bom, então vamos com o próximo exemplo para ficar mais claro. Olha só, usando somente esses números aqui, de 1 até o 6, vamos responder a essas perguntas aqui. Quantos números de 2 algarismos podemos formar? Então, eu venho aqui, coloco o meu primeiro algarismo, coloco o meu segundo algarismo. Então, aqui está a dezena e aqui está a unidade. Olha, pessoal, aqui eu posso colocar qualquer um desses 6 números ali, porque o meu zero nem está ali no jogo, né? Então não vai fazer diferença para a gente. Então eu tenho 6 possibilidades aqui nas dezenas e 6 possibilidades aqui também. Percebam que ele não falou algarismos distintos, ele não falou nada. Então eu posso entender que esses números podem se repetir, ok? Então aqui, 6 vezes 6, pelo PFC, eu tenho 36 algarismos que podemos formar com aqueles 6 números ali. Perfeito? Agora, observem a letra B. Quantos números pares? Agora eu tenho uma restrição, né? Eu tenho que ler o enunciado e ficar atento a isso. Os números têm que ser pares. Continua sendo um número com 2 algarismos, porém par. Né? Então, novamente, eu vou vir aqui e vou colocar aqui para as dezenas, a quantidade de possibilidades que eu tenho ali, e para as unidades, as quantidades de números que eu posso colocar ali. Olha, pessoal, olhando para esses números aqui, qual número que é par? Né? O número que é par é aquele número terminado em 2, 4 ou 6. Terminou com o número par, o número é par, ok? Então, pessoal, eu devo começar aqui, nas minhas unidades. Né? Por exemplo, o 12. Percebam que o número que termina com 2, ele é um par. O 46. Percebam que o número que terminou com 6, ele é par. Então, aqui na minha unidade, nesse caso aqui, que eu estou querendo 2 algarismos, um número com 2 algarismos sejam pares, aqui na unidade eu só posso ter 3 possibilidades, ou 2, ou 4, ou 6. Terminou com esses números, nós temos aí, nós temos satisfeito aí essa condição. Agora, nas dezenas, eu tenho o quê? Eu tenho 6 possibilidades. Todos aqueles números lá, inclusive o mesmo número que entrou aqui na unidade.
Como, por exemplo, o 22 terminou com 2, então é um número par. Só que não falou ali números distintos, então eu posso colocar o 2 aqui de novo, ok? Então aqui, ó, fazendo esse cálculo aqui pelo PFC, 6 vezes 3, eu tenho 18 números que são pares, ok? Muito bom, tem que ficar atento aí ao enunciado. Quantos números ímpares de 2 algarismos podemos formar? A ideia aqui é muito parecida, né? Eu tenho aqui um número que tem 2 algarismos, aqui estão as dezenas, aqui estão as unidades. Pessoal, olhando para aqueles números lá, qual o número de 2 algarismos que vai ser ímpar? Aqueles terminados em 1, 3 e 5. Terminou nesses números, é um número ímpar. Por exemplo, o 35 é um número ímpar, porque terminou com 5. O 11 é um número ímpar, porque terminou com 1. Perfeito? Então, de novo, eu devo começar aqui, ó, pelo final, porque é ali no final que eu vou ter um número ímpar. Então, ali eu tenho 3 possibilidades, ou 1, ou 3, ou 5. Então, eu tenho 3 números possíveis aqui para me dar um número ímpar no final. E aqui, novamente, eu tenho 6 possibilidades, porque ali não falou que eu não posso repetir, né? Então, ali nesse caso, a gente entende que a gente pode repetir números. 6 vezes 3, 18 números ímpares, né? Que a gente pode formar ali. Observem a letra D. Quantos números de 2 algarismos distintos? Olha a palavrinha mágica aqui, a nossa senha. Agora eu não posso repetir números. Então, eu estou querendo um número de 2 algarismos. Está aqui o primeiro algarismo. Está aqui o segundo algarismo. Aqui são as unidades. E aqui são as dezenas. Pessoal, eu estou colocando unidade e dezena só para ficar mais claro, né? Esse último número é a unidade, esse penúltimo é a dezena. Então, pessoal, tem que ser números distintos. Ok? Algarismos distintos, perdão. Olha, aqui, então, não necessariamente eu preciso de começar aqui da unidade. Eu posso começar aqui das dezenas. Quantos números eu posso colocar aqui nas dezenas? Eu posso colocar qualquer um dos 6 números lá. Então, eu coloco aqui 6 números que eu tenho para escolher. E aqui, na minha unidade, eu já escolhi um número que vai participar lá das minhas dezenas. Então, aqui me sobrou apenas 5 números para escolher. Né? Vamos supor que aqui nas dezenas eu escolhi o número 1. Foi embora, não posso usar ele mais. Então, quantos números sobraram para eu usar aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, me sobrou ali 5 números para eu poder usar. Ok? Essa é a lógica. Então, 6 vezes 5, 30 números com algarismos distintos. Ok? A letra E. Quantos números de 2 algarismos pares, né, podemos formar? Está aqui a nossa senha. Pessoal, muita atenção. Essa questão aqui é muito parecida com a letra B. Parecida, né? Mas elas são totalmente diferentes. Olha só a letra B. Quantos números pares, né, de 2 algarismos podemos formar? Agora, olha a letra E. Quantos números de 2 algarismos pares? Agora, obrigatoriamente, os meus 2 algarismos deverão ser pares. Ok? Então, para o meu número que vai ficar aqui nas dezenas, quantas possibilidades eu tenho para ele? 3 possibilidades. Porque eu tenho aqui um número par, 2, 3 números pares. Ok? Agora, pessoal, não falou para a gente pares distintos. Só falou números pares. Então, eu entendo que eu posso repetir os meus números aqui. Então, quantas possibilidades eu vou ter para as unidades? 3 também.
né? Nesse caso, eu posso formar o número 22, 44, 46, 24, 42 e por aí vai. Pode ser números repetidos, assim como pode ser números distintos também. Então, 3 vezes 3 pelo PFC, eu posso formar então 9 números cujos dois algarismos sejam pares, podendo ser repetido ou não. Perfeito? Bom, então vamos para mais um exemplo aqui. O exemplo 4. Olha só, pessoal, uma prova de vestibular consta de 90 questões do tipo teste, de múltipla escolha, né? Vocês vão avaliar e eu vou marcar a alternativa certa. Cada uma tem 5 alternativas. O aluno deve preencher um cartão de respostas, assinalando cada questão um quadradinho correspondente à sua resposta. Dessa forma como ele apresentou aqui nesse exemplo. De quantas maneiras diferentes o cartão de resposta com as 90 questões dessa prova poderá ser preenchido aleatoriamente? Né? Aquele aluno que não estuda para a prova chega lá e sai marcando qualquer coisa, né? Bom, então, né, a gente quer saber quantas possibilidades nós temos de marcar essas 90 questões. Bom, eu tenho aqui então, pelo PFC, né? Eu tenho 90 questões a serem respondidas e eu tenho 5 possibilidades, né, para cada questão, 5 alternativas. Pelo PFC, então, basta que eu multiplique esses dois, 90 vezes 5. Então, eu vou ter aí 450 modos diferentes de responder a essa prova. Por exemplo, o aluno pode marcar todas as questões a letra A, né? Seria uma possibilidade. Todas as questões com a letra B seria 2 possibilidades. Todas as questões com a letra C, ou a primeira, a letra A, e o resto, tudo B. Então, tudo isso entra aqui, ó, nas 450 possibilidades diferentes que ele tem de marcar aí a sua prova. Perfeito? Então, assim, estudem para as provas, viu, pessoal? Não vai lá para marcar assim aleatoriamente, não, que é complicado. Bom, e agora, por fim, é o nosso último exemplo, né? Um exemplo muito bom, né? Olha só, um salão de festas possui 6 janelas. De quantas maneiras podemos escolher quais janelas estarão abertas ou fechadas, de modo que pelo menos uma das janelas esteja aberta? Essa palavrinha aqui, ó, essas duas palavras juntas, pessoal, a gente tem que ter atenção redobrada para elas. Pode ser que eu tenha uma janela aberta, 2, 3, 4, 5 ou as 6 janelas abertas. Agora, se todas estiverem fechadas, não pode, porque pelo menos uma tem que estar aberta. Então, vamos lá pelo PFC. Nós precisamos de subdividir o nosso problema. Eu tenho 6 janelas, vou colocar 6 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está a minha primeira janela, J1, J2, J3, J4, J5 e J6. Pessoal, cada janela ela tem 2 possibilidades. Ou ela pode estar aberta, ou ela pode estar fechada. Não é isso? Então, eu tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, aqui e aqui. Pronto. Pelo PFC, né, se nós multiplicarmos todos esses 2 aqui, ó, nós vamos chegar no resultado de 64. Porém, atenção, pessoal, essa daqui não é a nossa resposta. Por que não? Porque vamos imaginar que todas as janelas estejam fechadas. Só existe uma possibilidade, vocês concordam? Todas as janelas estando fechadas é apenas uma possibilidade. Se qualquer uma delas estiverem abertas, já entra no nosso cálculo aqui, ó, do que nós estamos querendo. Então, nós devemos excluir
essa possibilidade em que todas as janelas estejam fechadas. Como é uma só, basta eu vir aqui e subtrair 1, que corresponde a todas as janelas fechadas. Com isso, nós atendemos ao problema. Né? Dessa forma aqui, eu tenho 63 possibilidades em que pelo menos uma das janelas estejam abertas nesse salão de festa. Perfeito? Bom, pessoal, a questão de análise combinatória não tem jeito. A gente tem que treinar muito para ir conhecendo a forma como esses problemas aparecem para a gente. São muito distintos, né? Não é uma coisa assim muito simples, né? É só pegar os números e multiplicar? Não. Tem que pensar. Análise combinatória tem que pensar muito no problema, né? Antes da gente começar a sair multiplicando o número igual doido, né? Bom, então para isso, pessoal, eu deixei aqui para vocês 4 probleminhas aí para serem resolvidos, né? Vocês vão ver esse vídeo, pausem ele, tentem resolver esses 4 problemas e depois confiram com a resposta. A resposta está aqui nesse slide. Todas as respostas estão aí. Ok? E aí, pessoal, deixei aqui também uma playlist para vocês assistirem, né? E melhorar o entendimento aí dos temas com outros problemas resolvidos também. Tá bom? Pessoal, um grande abraço e até a próxima aula.